find you, and I will kill you. Sim, sejam bem-vindos, roedores da quarentena da 7ª arte. Eu já nem sei mais, o que a gente tá? Quarentena? O que tá rolando aí por fora? Tá liberado, pô, tudo liberado. Tá liberado já, né? Então tá tranquilo. On lockdown. Esse é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa 7ª temporada, por enquanto, hein? Tá acabando. Eu sou Marcelo Cipreste e, ao contrário de muita gente aqui, eu achei o cinema de 2020 muito interessante. Vamos falar sobre isso aqui. Aqui comigo, para ele, não podemos escolher o melhor do cinema se não tivermos cinema este ano. Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos do Ratos. Estamos aqui na nossa segunda onda da quarentena, sobreviventes ao fim de 2020, para falar do melhor que o cinema trouxe pra gente, né? Infelizmente não foi dentro da sala de cinema, mas tá valendo. Muito bem aqui com a gente também. Para ele foi mais fácil escolher os piores filmes do que os melhores de 2020. Rafael Salles. Senhoras e senhores, 2020, que ano, hein? Mas se você acha que teve um 2020 ruim, 2020 eu perdi a minha mãe, o meu emprego, só não perdi a dignidade porque eu não consegui a vaga de stripper pra qual eu me candidatei. Muito bem, aqui para ela, o cinema de 2020 ainda não começou. Patrícia Costa. Gente, é muito verdade. Eu tô aqui com a lista de todos os filmes que eu não vi, que eu deveria ter visto pra fazer parte desse cast, inclusive. Vamos ver o que eu vou falar, o que eu vou trazer, porque eu não sei. Oi, gente. Muito bem, fechando. Ele não entendeu porque estamos falando do melhor filme de 2020 se ainda vivemos em 1920. Marcelo Pereira. Fala, caros amigos do mundo. É verdade, de um ano tão peculiar, não podia deixar mesmo assim de colocar meu smoking de cueca e falaremos os melhores deste ano tão atípico. Muito bem, Maguinho, muito obrigado pela sua presença, seu primeiro cast de melhores filmes do ano. Nosso tema de hoje, para fechar esse ano em alta, os melhores filmes de 2020, claro, os casts mais aguardados do ano. Dizer que alguma coisa boa saiu de 2020 por si só já é duvidoso, mas estamos aqui para provar que tem coisas boas esse ano. Nossa missão aqui é apontar os filmes que foram lançados esse ano, se destacaram de alguma forma, e eles merecem estar aqui, merecem a gente falar um pouco deles. Obviamente, como sempre fazemos, vamos falar, no finalzinho vamos fazer uma apanhada dos piores também. Como eu falei do Rafaelo, é mais fácil às vezes escolher os piores, porque muitos lançamentos foram adiados. Eu gosto de abrir sempre o cast de 2020, onde a gente faz esse apanhado maravilhoso, perguntando, olhando para trás, olhando essa lista toda de filmes que vocês viram ou não viram, como no caso da Patrícia, o que vocês acharam no geral de 2020? E me digam também se foi fácil ou se foi difícil fazer essa listinha. Eu vou começar com Felipe Fernandes. Bom, tirando os filmes das plataformas de streaming, tudo que a gente esperava foi adiado, né? Tirando os filmes da plataforma de streaming e Tenet, né? O resto foi tudo adiado, então provavelmente esses filmes que a gente vai falar aqui, se o ano corresse normalmente, alguns deles, ou talvez a maioria, talvez não estivesse na nossa lista de melhores do ano. Porém, isso não quer dizer que o ano foi ruim. Eu concordo com você, longe disso. A gente viu muita coisa boa e principalmente muita surpresa, assim, né? Muito filme que às vezes a gente não esperava tanto. Então, eu acho que esse ano 2020 proporcionou isso. A gente poder olhar com mais atenção para outros diretores, outros cineastas, né? Outros tipos de filme. Passando 2021, que provavelmente 2021 vai ser a recuperação da safra de 2020, eu acho que muita coisa no cinema vai mudar aí. Então, é um ano que, nos próximos 2-3 anos, a gente ainda vai ver reflexo dele no cinema mundial como um todo. Mas foi fácil ou foi difícil, Filipão, para você? Rapaz, foi fácil. Confesso que foi fácil. Tá. Rafa, você, pode dar sequência aí. Cara, eu achei interessante que a gente estava até comentando isso hoje mais cedo, né, quando a gente estava trocando ideias sobre o cast. Parece que tem um grande ato, né? Parece não, tem um grande ato temporal aí. Parece que a quarentena botou a gente num vórtex e a gente esqueceu tudo que aconteceu, tipo, antes de março. Então você vai fazer uma lista, pô, e ver... Vamos lembrar aqui que eu vi aqui em 2020. Aí você vê, 1917, Jojo Rabbit. Como é que pode a gente lembrando? Porra, eu fiz Ratoeira de Dolittle esse ano, em fevereiro, cara. E eu não lembrava disso, ninguém lembrava disso. Pra mim isso foi em 2016. Cara, o mais interessante foi rever a lista de tudo que você viu, né, ao longo do ano e ver que tem um buraco negro ali no meio do ano que sugou toda a sua memória e a gente teve que nos últimos dias rever essas listas e lembrar que esses filmes também foram em 2020 pra compor, né, esse ranking pra agora.
Mas pra você, Rafa, foi fácil ou foi difícil? Cara, difícil, assim, não porque eu tenha achado o ano ruim, teve coisa boa, cara, teve coisa boa, obviamente não foi tudo aquilo que a gente gostaria, porque como o Felipe falou, né, a gente, fora Tenet e os filmes das plataformas de streaming, o mundo do cinema parou, então, mas teve coisa boa, é como eu falei, eu não sou tão sistemático de pegar e botar a nota no Letterboxd, depois voltar e ver quanto é que eu botei pra puxar dali e montar uma lista. Não, eu vou do feeling, eu vou vendo a lista aqui que eu vi, vou tendo o feeling de cada um, né? A lembrança de cada um, e vou tentando ordenar. Então tem muita coisa ali meio parelha. Então é difícil eu pegar. Qualquer um dos três poderia estar em qualquer uma das posições, assim, dos melhores. Legal. Você sabe o que é engraçado? Cada um de nós faz essa lista de uma maneira, né? Eu e Felipe seguimos o Letterboxd. Ano passado eu não fiz lista dos melhores, então a minha lista eu fiz mais ou menos do que você tá falando aí, pelo feeling. Mas é interessante. O que eu acho que acontece quando a gente faz o cast assim é o seguinte. O que eu acho que vai acontecer com muitos ouvintes também, que é, a gente vai falar um filme e você vai falar assim, putz, é verdade, esse filme é desse ano. Esse filme eu vi, é legal também. Poderia estar entre meu top 3. Então a gente vai mudando de ideia ao longo do cast, com certeza. Vai aparecer muita dica legal, muita coisa que a gente nem lembrava. Paty, pra você, como é que foi 2020 e como é que foi pra fazer essa lista aí? Cara, olha, foi diferente, né? Eu comentei isso, a gente tá fazendo essa referência das coisas que a gente comentou antes, mas eu pensando assim, quais foram os filmes que eu vi? E é curioso, assim, acho que cada um lidou com essa coisa de estar em casa de uma maneira, né? Então é muito sintomático ver na minha lista, assim, que eu revi muita coisa que já era, assim, gostoso de assistir. Então tem muito filme que eu assisti esse ano que foram revisitados, assim. E por ser um momento difícil, eu percebi que eu acabei privilegiando filmes mais leves. Então, assim, é interessante, assim, como tem vários filmes que foram filmes que vocês comentaram a beça, que estiveram em alta, mas eu olhava pro filme e pensava assim, putz, eu acho que eu não tô no momento pra ver esse filme, vou ficar mal 1 dia, 2 dias, não quero. Então eu acabei fugindo de uns filmes, assim, por não querer ficar pior do que eu já tava, com toda a situação que a gente tá vivendo e as coisas acontecendo. Então, assim, fazendo essa lista, ficou nítido pra mim o caminho cinematográfico que eu segui ao longo do ano, assim. Então, acabou sendo mais difícil porque acabou tendo menos filmes que foram filmes que eu pensei assim, putz, vendo a lista, eu pensei assim, cara, esse filme deve ser foda, por que eu não vi esse filme? Esse filme, eu tenho certeza que pelo que os meninos falaram, estaria lá em cima na minha lista. Porra, não vou poder falar desse filme, mas ao mesmo tempo, teve filmes que me tocaram muito e que acabaram entrando pra minha lista e no final das contas foi difícil, porque dentro desses filmes que me fizeram muito bem assistir, tiveram coisas assim que, poxa, eu não acredito que eu vou ter que escolher entre eles, quero botar tudo. Então foi um trabalho inusitado de fazer essa lista, na verdade. Acabou sendo uma reflexão sobre o ano no final das contas. Obrigado, Paty. Legal. Primeiro eu quero te agradecer, Paty, porque de todos os que estão aqui, você é a que mais me escuta. Então, dos conselhos que eu dou, você realmente vê os filmes logo depois e vem falar comigo. Eu só falo filme devastador, então eu não entendo como é que você conseguiu fugir. Porque você viu vários filmes que eu falei. Então, mas muito obrigado aí, eu tô curioso pela tua lista. Pra encerrar, Maguinho, como é que foi 2020 pra você? Você que faz o cast dos filmes do mês comigo e com o Felipe, e já tava meio de olho nessa lista aí de final de ano. Foi fácil ou foi difícil? Eu acho que pra você foi fácil, né, Maguinho? Vamos lá. Um ano, como eu falei na minha introdução, um ano atípico, um ano que a gente daqui a, 30, 40 anos, assim como nós, o mundo vai lembrar dele, né, por diversos motivos. Pra indústria, seria um ano onde o cinema ia brilhar demais, não tenho dúvida. Vários blockbusters, vários filmes interessantíssimos foram adiados. Eu construí hábitos diferentes de assistir filmes em casa, e foi o ano que eu tenha visto mais filmes nos últimos 5, 6 anos, assim. Eu vi muito filme em casa, um hábito que eu não consumia, mas para fazer a lista, eu não tive dificuldade, não. E eu acho que eu vou entrar nessa questão de... Ficou muita coisa de fora que eu vou lembrar com a ajuda de vocês, entendeu? Eu falo, nossa, esse filme é desse ano, puta, não tá na lista. Porque foi um ano diferente, eu tive que me adaptar para ver de formas que eu não tô acostumado. Mas, enfim, sobrevivemos, chegamos ao final dele e passaremos por ele também. Muito bem, Maguinho, obrigado. Eu vou começar, então, primeiro explicando as regras do jogo, né? Como vamos fazer esse cast. Vamos falar dos nossos top 3 e vamos começar pelo terceiro. Então, cada um vai falar o terceiro primeiro. Depois voltamos ao início da fila, falamos o segundo e depois vamos revelar o melhor filme de cada um de 2020. Depois eu vou pedir para vocês fazerem umas menções, aqueles filmes que não entraram no top 3, mas também merecem
merecem ser ditos. Vou começar nessa ordem aqui, tá? Que já tá interessante, eu fecho a lista. Então, Filipão, você pode abrir aí a sequência pra gente, seu terceiro melhor filme de 2020, por favor. Bom, como eu mencionei, né, das grandes expectativas do ano, só os filmes de plataforma de streaming saíram, e meu terceiro lugar vai para um filme desse estilo, que é de um roteirista e diretor que eu gosto muito, o senhor Charlie Kaufman. Então meu terceiro lugar vai para Estou Pensando em Acabar com Tudo. Talvez faça alguns torcerem o nariz, não é um filme muito fácil, né? Mas ele foi um filme que saiu na Netflix, e para quem é fã do Kaufman, tem tudo da filmografia dele, né? O filme conta a história de um casal que namora há pouco tempo, mas a menina já está pensando em terminar, mas ela resolve conhecer os pais do namorado, e quando ela chega lá, coisas bem estranhas começam a acontecer, os pais começam a ter umas atitudes meio estranhas, coisas começam a mudar de tempo, de lugar. Fala muito de intimidade, né? O Charlie Kaufman gosta muito disso. Então é um drama que requer uma atenção do espectador, né? É um filme intimista que trata de relacionamento, trata muito da questão da lembrança, da forma como o personagem relembra a vida dele, vê o futuro dele. É um filme um pouco pessimista. A Paty falou aí de evitar um filme meio pesado. Nesse filme é um pouco pesado, tem um clima meio pesado, mas eu gostei muito. É um grande filme, eu sou fã do Charlie Kaufman, e ele foi um que esse ano não me decepcionou. Então meu terceiro lugar vai para Estou Pensando em Acabar com Tudo. Muito bem. O filme estreou dia 4 de setembro. A gente falou dele no nosso cast dos filmes do mês de setembro também. Rafa, seu top 3 da lista, por favor. Vamos lá. Como eu falei, tá tudo meio embolado aqui. Esse filme, ele tecnicamente de 2019, mas estreou no Brasil em janeiro. Boa. 1917. Cara, foi uma das lembranças, assim. Eu falei, caralho, esse filme é desse ano, eu vi esse filme esse ano. E eu lembro que eu assisti esse filme 2 vezes. Mas, cara, 1917 tem toda aquela proposta, né, de fazer tudo, né, num plano sequência gigantesco, e óbvio, não é, né, um plano sequência inteiro, né? Tem uma série de corte. Existe uma genialidade ali, existem algumas tomadas ali que até antes de você ver um vídeo de bastidores, ou então um cara técnico falando sobre o assunto, você não consegue entender, caralho, onde tá a câmera? Qual foi o movimento que esse cara fez pra câmera pra conseguir isso, entendeu? Então, eu lembro que foi um filme que eu gostei muito, e vocês sabem, eu sou fã de blockbuster, então é o meu terceiro da lista aí, 1917. Muito bom. O filme estreou no dia 23 de janeiro, eu vi na estreia, e esse, sem dúvida, tá na lista, é um filmaço mesmo. Patrícia, seu terceiro melhor filme do ano. Esse filme que acabou entrando no último minuto nessa terceira posição foi um filme que eu assisti ontem, que estreou, eu acho que ontem ou antes de ontem, que é um documentário da Netflix, do Emicida, que chama Amarelo, que, cara, é uma aula de história e memória sobre a nossa história, que são histórias que a gente não conhece, a história do Brasil, dos povos que formam o Brasil. E isso tudo entrelaçado com um visual maravilhoso e músicas que, assim, acabou o filme, eu fiquei, assim, sentada no sofá, sei lá, foi realmente, assim, uma experiência como poucas o cinema traz, assim, né? A gente, ao longo do ano, fica torcendo pra ver um filme que toque a gente dessa maneira. Eu gosto muito de documentário. E é muito sensível e muito necessário que a gente conheça a nossa história. Então, eu achei que era muito justo que esse filme, que no último segundo arrebatou e entrou, e ficou mesmo assim com a sensação de, cara, isso foi uma das melhores paradas que eu assisti esse ano. Né? Sobre toda a história do povo negro que forma o Brasil, e a gente tá num momento que essas coisas precisam ser vistas e revistas pra que a gente saia desse, sei lá, desse eterno looping de coisas merdas que ficam acontecendo todos os dias, de pessoas morrendo porque são pretas, porque a gente precisa rever isso, né? Então fica aí o meu terceiro lugar, que um filme esteticamente lindo, com escolhas, muito legais, que tem música, filosofia, política, física, arte, tem de tudo um pouco, e é uma história de memória brasileira, é incrível. Eu recomendo também, meu terceiro lugar, Amarelo, é isso. Muito bem, estreou dia 8 de dezembro. Alguém já viu esse filme? Não. Eu vi ontem também, Paty. Eu ia falar isso, só o rato de cinema traz filmes assim. É impressionante. Cara, eu vou te falar, genial. Muito interessante. Então, assim, mesmo se você tiver algum preconceito contra rap ou o que for, cara, esquece, vê esse filme. Esquece. Vê o filme pelo filme, porque é Qual muito interessante. plataforma Realmente. que vocês viram? Na Netflix. Netflix. É um filme original da Netflix. Legal. Muito interessante. Estreou
8 de dezembro, a gente obviamente vai falar nos filmes de dezembro desse filme, com certeza. Maguinho, seu terceiro, por favor. Bom, vamos lá. Como eu falei, né? Um ano atípico onde me fez ver filmes em casa e na Netflix, aproveitando a deixa de Paty. Meu terceiro lugar vindo da Netflix, um filme que eu não sabia da sua existência. Falo de Aaron Sorkin, né? E Os Sete de Chicago. Pra quem não viu e não sabe o que eu tô falando, ele é baseado em uma história real, acompanha uma manifestação anti-guerra que interrompeu o Congresso do Partido Democrata em 68. E aí tiveram vários confrontos entre os policiais e os participantes. 16 pessoas foram indiciadas e presas pelo ato. Cara, é um filme, assim, com um roteiro, uma direção incrível desse cara, que a gente, quem conhece como ele trabalha direção, diálogos rápidos, envolventes, as atuações são incríveis. Pano de fundo pode até ser a manifestação anti-guerra, mas na verdade tem debates sociais, políticos incríveis, né? É um filme que me comoveu, me impactou, traz uma dramatização dos eventos esclarecedora, assim. Eu não conhecia essa história, né? Ele é educativo, ele é forte, flerta com a justiça, com a violência, política, racismo, de uma maneira forte, né? Atuações, como eu falei, incríveis e um julgamento absolutamente repugnante, né? E, cara, é um filme que eu gostei demais, então a minha terceiro lugar é o 7 de Chicago na Netflix. Muito bem, Maguinho, muito bem. O filme estreou dia 16 de outubro, a gente fez cast exclusivo do 7 de Chicago. Foi o nosso melhor do mês, né? Não foi? Acho que de todo mundo, foi, com certeza. Foi unânime, Falamos nos filmes do mês, fizemos um cast só sobre ele, sobre os detalhes de produção, sobre os bastidores, os spoilers e tal. Falamos bastante sobre o filme. O meu terceiro lugar também é Netflix. Também é Netflix. Olha. E ele é uma surpresa. E eu não tive a oportunidade de falar desse filme, além do nosso grupo exclusivo dos assinantes, do Catarse, porque eu vi esse filme depois que ele tinha estreado no mês seguinte. Então, a gente não tinha como incluir ele no cast do mês. O filme se chama Diga Quem Sou. É um documentário da Netflix. Absolutamente devastador. Ninguém me indicou esse filme, eu tava zapeando, olhei no Letterboxd, o pessoal falando bem, eu falei, parece interessante, vou dar uma olhada. Basicamente é uma história real de dois irmãos e um deles sofre um acidente de moto e perde a memória. E tudo que ele lembra é o irmão. Ele lembra que ele tem um irmão gêmeo. E o irmão é quem conta pra ele como era a vida dele, quem ele era. Daí o título, né? Diga Quem Sou. Primeiro, eu vi vários documentários esse ano. Esse ano acho que foi o ano na minha vida que eu mais vi documentários. E esse é disparado o melhor documentário que eu vi por vários motivos. Ele é praticamente assim, uma aula de cinema porque ele é filmado, ele é câmera, um fundo preto e a história. A história é mais importante. Embora isso pareça ser muito simples, né? Essa história, o cara perde a memória, e aí o que acontece? Cara, o que vai desenrolando daí, você não acredita. Uma vez eu vi uma expressão assim, é o filme que Hitchcock não fez, mas amaria ter feito. Esse é o filme que o Hitchcock... É um filme de suspense, é um filme devastador em vários sentidos, e no final é uma história real. E assim, eu achei esse filme absolutamente sensacional, 1h30. E a cada meia hora ele tem uma virada e é de perder total a fé na humanidade, mas vale cada segundo desse filme. Eu recomendei esse filme pra vocês, né? Inclusive, Paty... Eu assisti, Rafa, eu assisti. viram? Não, eu Rafa, inclusive viu? tinha assistido. Quando você perguntou, foi um dos poucos que eu já tinha assistido. Você quando perguntou assisti, isso, eu já precisava tinha muito de um assistido abraço quando antes. ele acabou. Nossa, cara, esse filme também tá aqui na minha lista, lá no em cima. Ele é muito cruel, ele é brutal esse filme. Ele é brutal. É o que eu falei, eu precisava de um abraço quando eu acabei de ver esse O filme. filme estreou em outubro na Netflix, está disponível e eu recomendo pra todo mundo, mas também é devastador. A gente Guarda fala. os objetos cortantes. Pra garantir. Deixa longe. Vamos voltar, segundo, aquele que quase foi, mas não foi. Segundo melhor filme de 2020, Filipão, por favor. Então, cara, meu primeiro e segundo lugar, eu fui no filme, né? Como vocês falaram aí, eu confesso que eu não sei qual dos dois botar. E meu segundo lugar é um documentário, foi indicado ao Oscar desse ano. É um filme que se chama Para Sama, For Sama, né? Que saiu lá fora. É uma produção da Síria e da Inglaterra. É a história de uma mãe que é uma documentarista que é casada com um médico. E eles moram em Alepo, que é a cidade da Síria mais afetada pela guerra civil lá. O marido dela tá no front, né, atendendo gente ali a todo momento, e ela resolve documentar isso. Só que ela tem uma filha pequena de meses e ela resolve transformar esse documentário dela numa carta, né, uma espécie de registro desse período da vida deles para a filha dela, para quando ela crescer. Então tem esse tom intimista dela
contando pra filha, explicando. E, cara, o filme é devastador. Tem cenas assim, tem 2 cenas no filme assim que me deixaram difícil até de falar. Tem que ir preparado, mas eu acho que é um filme muito necessário pra gente entender um pouco do que acontece naquela região. É forte, um filme pra quem tem estômago e coração forte, mas vale demais, cara. Então, meu segundo lugar, e poderia ser meu primeiro, Para Sama. Boa. A gente não encontrou nenhuma data oficial de estreia do filme, né? Mas a gente sabe que tá disponível, né, Felipão? Tá no Globoplay no Loki. e no Loki. Enfim, tá disponível, já dá pra ver. Rafa, seu segundo lugar, por favor? Bom, eu tô aqui pra dar os louros pros blockbusters, né? E, cara, eu sei se eu tô hypado ainda, porque eu vi o filme de novo e achei foda demais. Mas o meu segundo foi Tenet, cara. Ô, filme foda do caralho. Tem problema, tem problema. Podia ter menos personagem. Mas o filme é muito foda. O Denzel Jr., esse cara é muito foda, cara. Esse cara é muito foda. Ele podia, ser o novo 007, ele podia ser o novo Super-Homem, ele podia ser o novo Mr. Bean, ele pode ser quem ele quiser. Que ator foda, Bean? cara. Pode, foda-se, ele é foda. Que isso? Ele tem uma marra, cara, o Denzel Jr., que eu acho muito maneiro. Eu acho muito maneiro a marra que ele tem, que eu acho que é dele. Eu nunca vi uma entrevista dele, mas eu tô curioso pra ver, porque eu acho que essa marra é dele, não é atuação, porque no Infiltrados na Clã, essa marra era igual. Nas expectativas de 2020, né, lá quando a gente gravou no início do ano, esse filme tava totalmente fora do meu radar. Você, Marcelo, levantou essa bola, eu falei, ih, caralho, porque Nolan, eu sempre também fico na tietagem. Cara, e ficou naquela expectativa, sai, não sai. Quando saiu, cara, explodiu minha cabeça, aí eu vi de novo, explodiu de novo. Cara, eu achei muito, muito, muito bom esse filme, cara. Enfim, eu falei me tremendo aqui, porque eu fico muito empolgado quando eu falo desse filme. Tenet estreou dia 29 de outubro, falei também dele nos filmes de novembro, e a gente fez um cast exclusivo sobre ele, aliás, várias pessoas elogiando o nosso cast, hein? Quero agradecer aos nossos ouvintes. Não, foi excelente. Agora eu não participei, eu só ouvi. Então agora eu vou dar o feedback de ouvinte, cara. A ideia da pinça temporal foi incrível. E, cara, e o Maguinça saiu muito bem. Olha aí. E fora que a gente falou vários detalhes que a gente não tinha a menor ideia, muita gente não tinha ideia, então... Sim. Não, cara, vocês falaram muito bem. Vocês deram aula ali. Cara, vocês foram geniais nesse cast. Muito bem, então dá uma olhadinha, se você viu Tenet, vale a pena dar uma olhada no nosso cast. Se você não viu, você não vai entender nada. E se você viu, você também não vai entender nada, é melhor escutar o nosso cast também, depois do filme. Paty, se recupera aí e você é a próxima. Qual o seu segundo filme da lista? Aquele que quase foi, mas não foi. É sempre igual, no final das contas, né? É o filme que toca de uma maneira, é o filme que levanta questões. No final do dia, os filmes que eu gosto mais e que me movem, que me fazem que nem a tua irmã, ficar sentada no sofá, pensando no caralho, o que é isso que tá acontecendo na minha vida, como é que eu vou levantar daqui e vou continuar vivendo. São os filmes que ganham, independente de se for um blockbuster, vai ser um blockbuster. Se for um filme que é mais, sei lá, hipster, vai ser um desses. E você falou isso no cast do ano passado. Foda-se, é a lista da Patrícia. Tem gente que não vai gostar, tem gente que... Tem essas coisas, né? A gente tem que pensar nos filmes que movem a gente. Sim. O meu segundo lugar foi uma indicação do Marcelo, que é um filme que me tocou demais da conta. Que é As Mortes de Dick Johnson. Cara... Que é um documentário que fala da relação de uma mãe com o pai que tá com Alzheimer, mas é de uma maneira muito extraordinária. Ela é uma cineasta, então ela resolve filmar essa morte dele, né? Recriar mortes dele, encenar mortes dele, para ver se isso faz com que eles aprendam a lidar de uma maneira mais fácil com a saída dele quando eventualmente isso chegar. E a maneira que isso é feito, que é construído, não deixa de ser triste, dilacerante você ver assim, né? Mas é feito de uma maneira que faz você pensar até na morte de outras formas também. E sei lá, a gente tem pai, tem mãe, tem relações especiais, e de repente você colocar ali na tua frente, meu Deus, que são coisas que a gente tenta não pensar no dia a dia, né? Que quando se apresentam você fica... Então assim, foi um filme que realmente me tocou demais, que mexeu muito comigo, me fez refletir sobre várias questões sobre a minha relação com a minha mãe, que relação de mãe com filho às vezes não é fácil, né, gente? Acabou aí galgando esse segundo lugar. Tenho algumas menções para fazer depois, quando a hora chegar. Mas aqui no último segundo o coração falou mais alto e ganhou As Mortes de Dick Johnson, que é a Kirsten Johnson, que é a cineasta. E é isso, gente. Paty, você mora aqui, ó. Não dá pra ver, mas você sabe. É no coração, cara.
As Mortes de Dick Não, Johnson sabe o que eu estreou acho dia mais 2 de engraçado? outubro. Fala. Deixa eu fazer um intervalo. Só deixa eu fazer um engraçado. Quando a Patrícia falou que foi uma indicação do Marcelo, o modo que o nosso âncora reagiu, né, ao comentário foi tão assim. Quem diria? Alguém viu? Olha só. Meu Deus do céu. Alguém Não me ouviu. acredito que alguém viu. Pô, tá vendo? A emoção é Cara, muito grande, cara. porque ele tá cagando na cabeça. É porque ele sabe que, cara, com o diabo da Tasmânia, chamado Tiana, aqui dentro de casa, ele sabe que eu não vou ver essas porra toda que ele indica, que não tem como. Mas, então, é isso aí, gente. Só pra você estar, você ouvinte, só pra vocês estarem entendendo, ele tá cagando na cabeça do Felipe e do Maguinho, que não vem as indicações. E a Patrícia, como tá com cagaço de ser chutada do grupo pela enésima vez, tá sendo uma boa menina. Então, Rafael. Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que te vem, não tem igual. Vai todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Sabe que o Rafa, o problema disso tudo é que você foi interrompido pelo Pablo Vittar cantando e dando um agudo, bem bonito. Mas a crítica da Patrícia a gente ouviu. Então, 2 de outubro, estreou As Mortes de Dick Johnson. Tô falando desse filme desde outubro. Maguinho, é você agora. Manda ver seu segundo melhor filme do ano. Vamos lá, meu segundo colocado também Netflix, né? Não podia ser diferente. Trago um filme que nós comentamos no cast. Provavelmente, se eu não me engano, foi o melhor de 2 pessoas. Não sei se foi unânime, mas acho que 2 pessoas falaram que foi o melhor. Estou falando que foi o Destacamento Blood, né? Um filme que eu gostei demais. Traz Spike Lee cada vez melhor, igual vinho, né? É a história de 4 veteranos de guerra do Vietnã, não lembro o nome deles, né? E eles acompanhados pelo filho de um deles, onde eles têm que retornar pro Vietnã em busca dos restos mortais do seu líder, né? Do esquadrão, e um tesouro escondido por lá. Cara, um filme do Spike Lee, a gente comentou isso, nunca passa despercebido, sempre faz barulho, sempre incomoda, sempre tem algo a dizer, e aqui ele segue a regra, né? Ele põe o dedo em questões importantíssimas, atuais. É o segundo filme que eu falo, meu terceiro, passa muito com os dias atuais, e esse também eu acho que a gente tá vivendo um ano onde a política tem sido muito exacerbada. O filme, ele é poderoso pra cacete, ele é incisivo, como eu falei, ele cutuca a ferida histórica a cada cena. A direção, eu acho que tá ótima também, e traz um retrato, cara, assim, de preconceito racial, de uma sociedade, na verdade, eu amo aquele país, mas é uma sociedade hipócrita pra caralho, e assim, uma ressalva muito grande pra Delroy Lindo, tá espetacular, com a passagem do nosso Chadwick Boseman, nosso Eterno Pantera Negra. Então o filme fica mais emotivo ainda, é mais importante. Então Destacamento Blood é um filme essencial nesse ano especificamente. Meu segundo lugar, Netflix. Muito bem, Destacamento Blood estreou dia 12 de junho. A gente fez um cast também só sobre esse filme, a gente falou dele nos filmes do mês também, foi o nosso filme do mês. E eu já falo, Chadwick Boseman Oscar póstumo por esse filme, tá? Porque é um dos grandes destaques desse filme. Ele tá muito bem. Se você quer ver uma grande atuação também, dele, né? Também, mas eu acho que depois do que aconteceu com o Chadwick Boseman, sim. Pois seria um ponto final na carreira dele muito bonito, eu acho. Mas vale a pena porque o filme é muito legal. Que bom que alguém lembrou desse filme também, porque ele merecia estar aqui também, é um grande filme. Meu segundo filme, melhor filme do ano, quando eu vi esse filme, eu vi em janeiro, e eu falei, ele foi o meu melhor filme de janeiro, e eu falei assim, eu acho que eu já vi o melhor filme do ano. Durante muito tempo ele foi o meu melhor filme do ano. O filme se chama Os Miseráveis. Ele é uma produção francesa, mas esquece, não é aquele musical que já fizeram 500 vezes, ou não fizeram musical, ou enfim. Não é. É baseado na história do Victor Hugo, mas é uma adaptação para os dias de hoje, com muito pouco do que aquilo. Na verdade, o diretor desse filme pegou o sentido do livro Os Miseráveis, e esse filme se passa no mesmo bairro onde o Victor Hugo escreveu Os Miseráveis. Quando eu falei desse filme no cast, eu falei que ele é o Cidade de Deus da França. Porque na verdade, ele é o ponto de vista de uma comunidade pobre, e lá você tem a mistura de várias nacionalidades. É meio clichê você falar assim, mas é que o filme, isso é só um ponto de partida para um filme que eu achei sensacional. É um policial novato que entra num batalhão meio corrupto, e acontece uma coisa que
desencadeia uma violência e, enfim, uma crítica social absurda. O filme foi a indicação da França, do Oscar, do último Oscar, do filme estrangeiro. Estreou aqui no dia 16 de janeiro. Esse filme ficou tanto comigo que eu tive que escrever uma crítica e tá lá no nosso site e se chama Os Miseráveis. É o meu segundo, por muito pouco, foi o meu melhor filme do ano. Vamos lá, Felipão, seu melhor filme de 2020 chegou a hora. Eita, chegou a hora, hein? Rapaz, chegou a hora, hein? Vamos lá. Como eu falei na escolha do segundo, né, esses dois primeiros colocados ficaram muito pau a pau ali. E meu primeiro colocado é um filme que eu consegui ver nos cinemas. Bons tempos, hein? Foi um filme que estreou no iníciozinho do ano. Retrato de uma Jovem em Chamas. Uma boa surpresa. Fui ver levado aí por algumas críticas positivas. E, cara, é um filme muito, muito bom, cara. É um drama, né, de época. Conta a história de uma mulher, uma pintora, que vai para uma ilha e ela precisa pintar uma mulher ela vai se casar com um cara rico, mas que eles nunca se conheceram, e como não existia foto naquela época nem vídeo, a forma dele ver a esposa era um retrato. Só que a mulher não quer casar. Então ela vai para essa ilha, ela precisa disfarçadamente pintar a mulher. Então ela vira uma espécie de dama de companhia que passa o dia com ela e de lembrança à noite ela vai pintar essa imagem, né, que é o trabalho dela. Só que nessa relação delas, que elas vão passando o tempo juntas, elas começam a ter uma relação entre as duas e o tempo começa a correr, né, porque ela tem um prazo para entregar o quadro e a mulher não quer casar. Cara, é um filme que fala de feminismo, assim, mas de uma forma bem, bem diferente, bem bacana. A ilha praticamente só tem mulheres e foi um filme que mexeu, assim, me comoveu bastante. E pra você ver, eu vi esse filme no iníciozinho do ano, acho que estreou na primeira semana de janeiro e assim como o Rafael falou, né, eu fui olhar e falei, caraca, esse filme desse ano, nem lembrava. Pra quem gosta desse tipo de filme, eu recomendo muito. Então, o meu melhor filme de 2020, Retrato de uma Jovem em Chamas. Estreou dia 9 de janeiro, Felipão. Foi indicado ao Globo de Ouro, inclusive, de filme estrangeiro. Cara, você sabe que esse foi um dos filmes que eu vi todo mundo falando bem, mas eu ainda não vi. Tá no Telecine, né? Então, pra quem tem o Telecine, e eu com certeza vou tentar dar uma olhada nesse filme aí, com certeza. Rafa, seu melhor filme de 2020. Cara, aqui que foi, assim, a surpresa. Como eu falei, eu tava num bolo aqui, né? Meus blockbusters e tal, que no grosso é o que eu consigo ver na correria do ano. E eu vi um filme que não foi um blockbuster e que me pegou, assim, completamente de guarda baixa. Eu assisti esse filme e acho que eu botei ele em primeiro lugar porque foi o filme que mais me fez agarrar aqui a poltrona aqui de casa. A história dele é um soco na boca do estômago, cara, e pra mim foi completamente inesperado eu puxar dessa lista esse filme, mas pra mim, com muita, muita justiça, o meu melhor do ano foi O Que Ficou Pra Trás. Eu amei esse filme, eu assisti esse filme 3 vezes. Porque eu vi primeiro sozinho, aí eu enchi o saco da minha esposa pra ela ver, aí a Mariana sentou e viu comigo, aí ela adorou, aí a gente encheu o saco das meninas pra ver todo mundo junto de novo. Cara, que filme foda! E é legal que, assim, das 2 outras vezes que eu assisti, eu fiquei olhando pra ver a reação da Mariana em certas cenas, em cenas em que não as cenas de susto, né, porque é um filme de terror, mas as cenas em que a história se desenrola e, caralho, você vê a reação das pessoas, é muito bom. O filme, ele não é só um filme de terror excelente, ele tem uma história muito cruel sobre como as coisas acontecem com os refugiados, né, que fogem, né, no caso desse é um casal do Sudão, e o perrengue que eles passam e tal. Então foi muito genial a ideia de pegar uma história ambientada com esse background e fazer um filme incrível. Muito bem, o filme que estreou dia 30 de outubro, acho que foi a surpresa de todos nós de outubro também. O filme estreou no dia do Halloween, tava todo mundo no dia seguinte falando desse filme. E eu vou te falar assim, o Felipe que gosta de pôster, né, se você já teve a oportunidade de ver o pôster desse filme, você já viu o filme e ver o pôster desse filme, cara, é outra conotação, é outro impacto. É absurdo, é muito legal. E esse filme, assim, a gente ficou horas falando desse filme depois, né? No cast, na verdade. É óbvio que a gente não botei tudo, mas a gente ficou muito tempo falando desse filme. E eu acho que a gente poderia falar durante muito mais tempo desse filme, porque ele tem sutilezas muito, muito boas. E esse diretor, Rafa, só pra encerrar, Rami Weeks. Cara, se eu posso tirar alguma coisa de 2020, o que esse cara fizer agora eu quero ver. Porque é sensacional o que ele pegou o gênero e no que ele transformou numa coisa social.
Sem dúvida, assim, a gente tinha falado de alguns filmes de terror, né, que a gente tinha gostado, mas esse disparado foi o melhor filme de terror do ano. Embora a gente tenha gostado de outros e tal. É que esse filme não é só terror, né, mas enfim, se eu tivesse que dizer E sem ser panfletário, né, ele faz uma crítica social foda. É muito sutil e muito bem feito. Muito bem, gente, estreou na Netflix dia 30 de outubro, como eu falei, tá em cartaz e sem dúvida, é um dos melhores filmes do ano. Paty, seu melhor... Ai, meu Deus, é agora, hein? Tô nervoso. Não, e aí, que vem venho daí? Pra falar do meu melhor filme, a última frase do Rafael foi, sem ser panfletário... Agora sendo panfletário. Fazer outra coisa Mas de nessa você vida. a gente não espera nada diferente disso, cara. Relaxa. Eu trabalho com literatura, eu sou professora, então os livros e o cinema se entrelaçam muito pra mim. Toda vez que eu penso num filme, eu acabo encontrando algumas ressonâncias em coisas que eu li. E tem um autor que esse ano tem sido muito importante pra mim, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Ailton Krenak. Ele é uma liderança indígena e ele é meio filósofo, e ele fala muito sobre o nosso distanciamento da natureza. Que a gente, em algum momento, achou que a gente não fazia parte do mundo em que a gente vive. Então a gente vive muitas coisas hoje em dia, muitos problemas, muitas questões de aquecimento global, um dos caralho de problema que a gente criou, que a gente fica assim, o jovem tem que acabar, mas acho que o ser humano também tá podendo aí dar uma diminuída. Enfim, não é sobre isso, mas eu assisti um filme esse ano que me fez pensar sobre essas coisas, sobre essas questões de como que a gente se relaciona com a natureza e com o mundo, e é um filme lindo, que eu passei o filme todo assim, eu queria parar quadro a quadro pra poder... Puta, é o filme do povo. É o filme do povo. Puta, não, o filme do povo. O meu melhor filme do ano é o Professor Polvo. Te amo, pai. Que foi o filme, assim, que de verdade, de maneira muito positiva, assim, no final, a minha lista são esses filmes que me impactaram de maneiras muito boas. Foram os filmes que eu escolhi assistir, que, cara, como que mexeu comigo de pensar, que é uma coisa que eu já tenho pensado, nessa relação que a gente tem com a natureza, que é a história desse cineasta, que ele, né, a vida toda trabalhou com documentários e por estar meio atarentado, já cansado, estressado, ele acaba indo se isolar no sul da África, onde você tem uma floresta subaquática, e ele começa a fazer mergulhos, e nesses mergulhos ele conhece um polvo, cria uma relação de amizade, assim, uma relação de como se o polvo fosse uma pessoa, né, como se fosse uma pessoa parte da vida dele, e é um filme, assim, importante pra gente fazer uns caminhos de como que a gente faz parte do mundo que a gente às vezes acredita que não faz parte, e é muito bonito visualmente, assim, a fotografia desse filme, cara, sério, dá vontade de pegar todos os quadros e botar na parede, viver ali dentro de baixo daquele filme, porque é inacreditável. O ícone desse filme no menu da Netflix é foda. Mas o escritor indígena não tem nada a ver com o filme, né? Tem a ver nesse lance de que é uma relação que eu tenho só pra ter feito. certeza, é só pra eu ter certeza eu também queria. Obrigado pela minha pergunta. Proposta de pensamento sobre o mundo. Tá, você não, tudo bem. o mundo como sendo parte Ele dele. só fez parte da desconstrução do seu argumento, tá certo. Faz parte de mim. Faz parte. Ok. Então, assim, eu recomendo as duas coisas, tá? Recomendo o escritor, que tem vários livros pequenininhos e são muito bons e fáceis de ler, que fazem a gente refletir sobre o mundo que nos cerca. E o filme que, cara, gente, que delícia de ver, assim. Também fala sobre nossa relação de se desapegar das coisas e de entender os ciclos que a vida tem. E para esse momento que a gente tá vivendo, é muito relevante também você aprender a pensar na vida como certos ciclos e que as coisas mudam e continuam e assim vão. A gente precisa lidar com a vida de uma maneira talvez melhor. Então é isso. Meu número 1 desse ano, Professor Polvo, pro desespero do nosso âncora. Eu quero ver esse filme, Felipe, eu tô brincando, tá na minha lista lá, eu vou ver até o final do ano. Mas o filme tem 1h20, vocês já falaram mais do que a duração inteira do filme, então acho que já deu. Gente, agora é aquele momento que vocês temiam. O melhor filme do ano do Maguinho. Maguinho, manda ver. Vamos lá. Eu cheguei nesse filme e eu vi esse filme recentemente. E eu vou te falar que eu sou um grande apaixonado, assim como todos nós, né, pelo cinema em geral, né? Mas parece que tem alguma coisa que me puxa para os filmes antigos, né? Década de 30, década de 40, os musicais clássicos, anos 50, e parece que se tem vida após a morte, eu devo ter vivido lá, enfim. É uma coisa que me pega de uma forma muito legal, assim, sabe? Mais uma
vez a Netflix me presenteia com, na minha opinião, o melhor filme que eu vi esse ano. Fiquei impactado de uma forma incrível pela parte visual, né? Eu tô falando de Mank, o novo filme do espetacular David Fincher. E é uma história muito fantástica, né? É a história da vida do Herman J. Mankiewicz, na época que ele escrevia Cidadão Kane, e os conflitos com o Orson Welles durante a produção do que é considerado Cidadão Kane por muitos, né, um dos grandes filmes, o maior filme de todos os tempos, né? E aí você tem Gary Oldman como o Mank, de uma forma incrível. Ele mostra como que ele conseguiu, né, as suas conquistas, derrotas no meio artístico, até escrever o Cidadão Kane. Seria uma das suas melhores obras. A estética do David Fincher foi aí que me pegou o filme, né? É incrível, maravilhosa. Usar a fotografia em preto e branco, com um contraste lá no alto, né? Como se fosse gravado por câmeras daquela época, né? A iluminação espetacular, as sombras incríveis. Eu recomendo muito para quem é cinéfilo, para quem gosta, né, de cinema, e para quem quer conhecer um pouquinho de como eram aqueles bastidores da indústria, né, e a política também que se mistura. A trilha sonora, ela é genial, e eu mais coisa que a melhor trilha da temporada, né, é impecável, como eu falei, né, um deleite visual, né? Eu descrevo esse filme assim. Então, Mank, por toda a história desse filme, por trazer esse saudosismo de um cinema que eu não vivi, mas que eu amo demais, é Mank, Netflix, pela terceira vez aí, entrando no primeiro, segundo e terceiro lugar. Muito bem, Mank estreou agora esse mês, agora em dezembro, 4 de dezembro, estreou. É um dos filmes que a gente vem falando ao longo do ano, porque a gente chegou a mencionar ele nas nossas expectativas. Eu assisti essa semana, Maguinho, e eu não compartilho muito do que você falou, não, cara. Eu concordo com parte do que você falou e não concordo com parte. Uma das coisas que eu menos gostei foi a fotografia, sinceramente. Eu adoro filme preto e branco, cara, mas o preto e branco do Fincher precisa ser estudado, porque é quase preto e cinza. Não tem branco. É muito forte. Tem momentos que você não consegue ver nada e a saturação dele é a saturação dele. E eu adoro ele, eu adoro a fotografia dele, mas me incomodou um pouco. Agora, isso que você falou da Amanda Seyfried, eu concordo, é a melhor coisa que ela já fez, tirando Ted 2. É incrível. Olha só, meu melhor filme de 2020 já foi citado aqui no nosso cast, então vai ser o primeiro a ser repetido. Eu não gosto de concordar muito com o Maguinho, não, mas eu tenho que concordar com ele o seguinte. Eu sou dessas pessoas que acham que nasceu na época errada. Então eu tenho uma coisa saudosista também muito forte pela década de 60 e 70. Eu gosto muito das artes, do cinema, da literatura, documentários sobre, enfim. É um tema que me atrai demais, assim. E o meu melhor filme do ano, ele é sobre essa época, que é o Sete de Chicago, do Aaron Sorkin. Foi o terceiro filme do Maguinho, né, no top 3. Sim. Mas, pra mim, ele é um filme perfeito. Eu tento pensar em coisas erradas sobre esse filme. O que tem nesse filme que eu não gosto? E absolutamente nada. O ritmo do filme é absurdo. O roteiro desse filme é muito legal. Assim, não tem um momento nesse filme que você fala assim, tá, aqui é um pouco arrastado. Pra mim, não. Pra mim, o filme é absolutamente completo. Tanto em atuação, quanto em figurino, quanto em direção. Esse cara, Aaron Sorkin, cara, ele já era um grande roteirista, agora ele tá se tornando um diretor, assim, muito, muito completo também. Um elenco maravilhoso. Eu juro, assim, eu não achava que eu poderia gostar tanto do filme do Sacha Baron Cohen. Esse cara tá absurdo nesse filme, mas tem outros atores maravilhosos. A gente também, como eu falei, a gente fez um cast sobre ele, o Maguinho falou bastante. Eu não tenho como fazer um resumo melhor do que o nosso cast sobre esse filme, porque é um filme realmente completo. É um filme completo, então pra mim foi o melhor filme do ano. Esse filme é foda e mostra que o Edward Redmayne tá com sequela do Stephen Hawking até hoje, né? Vamos às considerações finais. Então vou voltar pro Filipão. Filipão, outras menções, por favor. Só 3? Não são 10. Entre 3 e 5 acho que tá bom, né? Tá bom. Mas de qualquer forma, primeiramente agradecer meus amigos aí que citaram entre seus melhores alguns filmes que estavam na minha lista de destaques do ano. Temos o Farol, que estreou no iniciozinho do ano. Foi a primeira crítica até que eu escrevi pro Rato. Desse ano. É desse ano. É desse ano. Janeiro. Gente, início do ano, né? Janeiro,
Um filme que estreou no Amazon Prime meio sem ninguém saber, que eu gostei muito. A Vastidão da Noite, acho que vale menção também. As Ondas, um drama muito bom que eu indiquei no cast aqui, nosso querido Marcelão me deu esse prazer de ter assistido. Bem legal, bem legal. Palm Springs, uma comédia, a melhor comédia que eu vi esse ano, me diverti muito vendo esse filme. Queen and Slim, outro filme que eu trouxe no cast também, que fala sobre racismo e é uma espécie de Thelma e Louise misturado com racismo nos dias de hoje, muito bacana. Professor Polvo, a nossa querida Patrícia já falou dele bastante. E vou finalizar com... E para finalizar, um filme que estreou agora no Amazon Prime, que a gente vai falar mais sobre ele, tenho muita certeza disso, chama O Som do Silêncio. Legal, beleza. Rafa, suas menções honrosas. Bom, vamos lá. Jogando com a regra aqui embaixo do braço, pegando um filme que estreou aqui no Brasil no início do ano, cara, não pode deixar de falar de Jojo Rabbit, né? Muito, muito, muito legal, do genial Taika Waititi, eu acho esse cara incrível. Tem outro filme de terror muito, muito foda também, que rolou esse ano, que foi o Host, que ele é como se fosse um filme todo gravado pelo Zoom, né? Que é uma reunião de umas amigas e tal. Puta, cara, procura aí, Host, é muito legal. Dark Waters também estreou esse ano, né, no início do ano também, com o Chorão. Muito incrível esse filme também. Ele parece ser um filme maçante, mas não, cara, ele te pega na história e você quer jogar tudo que você tem dentro de casa no lixo. Nossa, Rafael, que isso? Não eu é? gostei esse filme querendo me desfazer de Não toda a é? minha cozinha, que inferno. Pois é. Cara, outro filme legal que da Prime Video, que me pegou aqui também, a gente teve boas horas aqui de suspense, que foi aquele 7.500 do Joseph Gordon-Levitt. Filme bem legal, bem interessante, de sequestro de avião, o tipo de filme que há um tempo não era feito um filme bom sobre sequestro de avião. E tá aí, são esses aí. Boa. Pat? Bom, então, nas minhas menções tem Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, que foi um filme muito legal que eu vi esse ano, eu gosto muito dele. Três Verões, Jojo Rabbit estava na minha lista também. Tio Frank, que é um filme da Amazon Prime. Tiger Tail, que tá no Netflix. Tiger Tail. Tiger Tail, o Maguinho falou dele, é verdade. E, cara, Hamilton. Pô, Hamilton é Hamilton, que genial. Disney Genial. Plus. mas eu me recuso a premiar Disney como primeiro Plus. lugar um filme tão americanizado, enfim. Gente, assistam esse filme na É Disney. filme, Hamilton? É. Virou, uma né? peça. Virou filme. É uma peça. É um mas é uma peça. filme teatralizado, é um teatro, É. enfim, é um filme. Não é teatro filmado, não? Tem É um certeza? teatro, mas não é um teatro filmado. Ele foi pensado para ser filmado, mas ele foi pensado como cinema, mas ele é feito num palco. Ele é uma proposta diferente. Sim. Cara, Manuel Lin Miranda, sério, inacreditável o que ele faz nesse filme. Tudo maravilhoso. Esse filme poderia ter sido meu primeiro lugar, assim, fácil, porque esse filme é incrível. Assistam. 2h40, tá? Filme longo pra caralho. Ai, tem o Time documentário do Amazon. Felipe falou também. Isso eu mencionei no cast. Muito bom, muito bom. Muito legal. Gostei das suas dicas, Paty. Bom, vamos lá. Todos esses que Felipe falou, Rafa falou, Paty falou, são filmes incríveis. Vamos botar alguns diferentes também. É uma animação da Netflix, A Caminho da Lua, né? A direção do Glen Keane, muito, muito legal. Tem uma frase no filme que eu acho que vou levar pra vida, que só um jeito de acalmar a dor, que é se abrir pro amor. É uma coisa linda, não esqueça essa frase nunca. Um filme também da Netflix, né? O Poço, uma alegoria social bem diferente. Rosa e Momo, que a Patrícia também gostou, eu achei maravilhoso, que é apaixonado pela Sofia Loren. Um filme também da Netflix. Relic, um dos grandes filmes de terror do ano. É um terror psicológico bem, bem impactante também. É isso. Boa, Maguinho. Olha, só fazer uma correção. O Felipe falou do Dark Waters. Aqui é O Preço da Verdade. É o filme. O Chorão, segundo ele, não é o Chorão cantor, não, tá? É o Mark Ruffalo. Ele tá sempre um cara que tá chorando, pô. Até rindo ele tem cara que tá chorando. E esse Foi filme... Rafael que falou do filme. Esse filme é muito bom mesmo. Então, esse filme tá na Amazon Prime, vale a pena, tá na minha lista aqui, eu queria falar dele. Boy State é um filme que estreou, é um documentário que estreou na Apple TV Plus e é muito bom, é muito interessante, é sobre política e é absurdamente novo. O Homem Invisível é um filme que eu vi no início foi o último filme que eu vi no cinema. Eu lembro disso até hoje. Que legal. Boa. E eu Bem gostei legal muito desse mesmo. filme, Boa, cara. Eu boa achei que era um grande caminho assim pro Dark Universe, eu queria lembrar dele. Verdade. Alguns outros filmes que eu vi online são
Joias Brutas, que é o Uncut Gems. Pô, que bem é legal. o filme que me provou que o Adam Sandler consegue atuar. E esse filme é absurdo. É o único filme que eu consegui ver dele. Cara, eu Abaixa também. só o volume, né? Vê só com o volume baixo, mas É um bem legal. filme tenso de morrer, é muito legal, tá disponível na Netflix. Eu achei que o Felipe fosse falar de Guerra dos Consoles, que é um filme que tá disponível na HBO, que é um filme sobre os videogames. Faltou na minha lista mesmo, você tem razão. Entre Nintendo e Sega. Sega, me desculpa. A Sony entra depois. No meio do ano, o Felipe indicou um filme chamado Rede de Ódio, que eu vi logo depois e achei bem legal também, tá na Netflix. É um filme muito atual. E, rapidamente, Blow the Man Down é um filme que me lembrou muito bom. Grandes momentos dos irmãos Coen, tá na Amazon Prime. E o Maguinho citou um dos filmes que eu mais me diverti esse ano, se chama Palm Springs. É uma delícia, que né? também é um Felipe filme sobre comentou aí viagem no também. tempo. O Felipe falou, é verdade. Maravilhoso. E é sensacional, Maravilhoso. um dos filmes que eu mais quero rever esse ano. É verdade. E é divertidíssimo. Então, essas são as dicas, é óbvio que tem vários. Eu quero só fazer a propaganda, tem a minha lista completa com mais de 40 filmes lá no meu Letterboxd. letterboxd.com/mcprest, tá lá a minha listinha dos filmes de 2020. Amigos e ouvintes, ponto final nos melhores filmes de 2020. Falamos de muita coisa boa esse ano. Pra você que achava que não tinha filmes bons, principalmente esse ano, este cast provou o contrário. Mas nós não vamos nos despedir ainda não. Semana que vem tem ainda o último cast desse ano, que serão os piores filmes de 2020. Então nós vamos terminar apenas com um até breve, porque na semana que vem a gente aí sim faz uma despedida mais formal e mais completa. Então, eu sou Marcelo Cipreste, você confere a lista completa dos filmes que eu falei aqui, né, dos meus melhores de 2020, no meu letterboxd.com/mcprest. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um Feliz Natal e até semana que vem. Gostosa.